Aqui é o Lucas Lopes, esse é o Motivecast e hoje o cara que nós vamos hackear é o Alisson Castro. Alisson, obrigado por ter vindo aí. Beleza, obrigado. Cara, pra quem não te conhece, quem é o Alisson Castro? Alisson Castro é um ator de Recife que mexe com comédia faz um tempo e que inventou de empreender nesse ramo da comédia dentro de eventos corporativos. Legal. Basicamente é isso. Show de bola. Cara, deixa eu te explicar esse podcast. O intuito, a intenção desse podcast é hackear as pessoas que a gente entrevista. A gente acredita que o cara que é palestrante, o cara que está ali no palco tem pelo menos um nível de extraordinariedade. Entendi. E eu quero absorver esse extraordinário dessas pessoas e tô dando a oportunidade aqui por meio do podcast e do vídeo das pessoas de casa lá que estão ouvindo a gente ou assistindo, absorver isso daí também, tá? Massa. E aí vai ter várias coisas que você vai falar que com certeza você já passou por situações em que você ouviu pessoas e aquilo que ela falou te conectou tanto com você que te arrepiou. Sim, claro. Então, sempre que isso acontecer, tô com esse tic-tac aqui na mão pra quem tá ouvindo no podcast, eu vou chacoalhar. Eu pensei que a gente ia comer isso. Não, esse daqui é reservado. Tá bom. Pode comer, senão no outro podcast já era. Pode botar naftalina aí também, fazer o mesmo efeito. E o complicado é esquecer e comer, né? Aí ferrou. Cara, pô, substitui por feijão. Também Vai dá. fazer o mesmo barulho. Também dá. Funciona. Mas, Alisson, você tem um conceito diferente de MC. Já vamos começar falando sobre isso, porque isso é o que eu acho interessantíssimo que você está trazendo. O lance é o seguinte, o que a gente está fazendo lá na minha empresa, não só sou eu que faço isso, né? Tem aí o Murilo Ganja faz isso há bastante tempo, Bruno Romano faz também, tem alguns outros comediantes fazendo isso. O que a gente pensa é que a gente pode conduzir o evento de uma maneira mais harmoniosa. Os eventos, na sua maioria, são pesados, assim. Tem muitos números, muitas vezes tem cobranças muito fortes. Quando você está falando num corpo de venda, por exemplo, a pressão é sempre muito alta, porque ou essa equipe não conseguiu bater a meta, e aí a gente teve demissão, ajuste nas comissões, e o clima fica pesado, a cobrança é pesada, né? E aí o clima fica muito tenso. Ou então, é o seguinte, a meta era 200. E os caras passaram o ano inteiro ali, ralando para bater corda no pescoço para conseguir bater a meta. Chega no evento, deu 220. E aí todo mundo feliz, sorteio um carro, premiação, viagem para a Austrália, não sei o que e tal. Só que aí chega uma hora do evento que a empresa, claro, vai entregar ferramentas para que esse grupo possa se desenvolver mais. Sim. Entregar mais. Entregar mais significa subir a meta. Sim. E agora não é mais 200, agora é 270. Porque se chegou em 220, chega em 270. e aí, o que a gente faz? A gente consegue tornar o evento menos cansativo, o evento mais leve, mais suave, assim. E isso é uma maneira de fazer com que as pessoas aprendam melhor, né? O humor entra nesse trabalho de MC como uma ferramenta didática. Tá. E você vê, por exemplo, Karnal, Cortella, esses palestrantes muito conhecidos, eles sempre colocam no meio da palestra dele alguns elementos que são de humor, porque para resgatar a energia das pessoas, né? E é isso que a gente faz como MC, a gente faz uma gestão da energia do evento, conduz um evento de uma maneira para que as pessoas, para que mude a impressão de tempo das pessoas. As pessoas cansam menos, é isso, absorvem mais conteúdo. Então o aproveitamento do que está sendo falado lá no palco é bem maior quando o evento tem uma energia mais alta. E você já até falou assim de situações em que o diretor ou algum executivo vai dar uma palestra e esse cara não manja tanto de dar palestra, aquele negócio fica pesado. Pois é, muitas vezes as pessoas que sobem no palco não são pessoas de palco e não ficam tão confortáveis. Então a gente, com esse trabalho de humor, consegue contagiar de tal maneira esse cara, da forma com que a gente apresenta ele,
que ele sobe no palco muito mais à vontade. Né? Eu já tive um caso até recente, numa empresa, um banco, em que o diretor trocou. Eu já tinha feito até outros eventos com esse mesmo banco, com esse mesmo setor, as pessoas me conheciam. E o diretor anterior era um cara super extrovertido, contagiante e tal, e trocou para um cara que era mais fechadão. As pessoas sentiram muito fortemente esse impacto. E aí a minha missão era fazer com que esse cara se aproximasse mais das pessoas. Ele era a primeira pessoa que ia falar no evento. Depois de mim, claro, porque eu precisava armar o terreno para ele subir no palco de uma maneira mais próxima das pessoas. E aí eu criei um texto inteiro falando sobre a cidade natal do cara. Que era a única informação que eu tinha. É que ele era corintiano e que ele era de uma cidade daqui da Grande São Paulo, interior próximo aqui de São Paulo. Essa palestra foi onde? E aí foi aqui em São Paulo. Tá. Foi aqui em São Paulo, num banco. Eu não posso falar o nome. Tá bom. Mas aí eu comecei a pesquisar sobre a cidade e descobri que na cidade tinha um monte de coisa inovadora. E o evento todo falava sobre inovação. E eram exemplos muito simples, assim, do cara que colocou um bebedouro na porta da loja, na calçada, e esse bebedouro fazia com que as pessoas parassem e olhassem para a loja dele de acessório do celular. E aí ele começou a vender mais, porque colocou lá uma atitude simples, inovadora, né? E aí eu comecei a dar exemplos dessa cidade e tal, e disse, por sinal, tem um amigo meu que é de lá e veio aqui para falar para vocês, recebam no palco fulano. E aí ele subiu no palco assim, emocionado, porque fazia tempo que ele não ia na cidade dele e tal, sabe? Aproximou, trouxe um grau de humanidade. Boa. Nossa, isso daí. Tic-tac na veia. Então, assim, aproxima as pessoas, né? E isso foi feito com humor. Todos esses exemplos eram exemplos que muito simples, assim. O outro exemplo desse que eu usei foi de um cara que tinha um tanque de carpa no restaurante e ele queria que esse tanque fosse visto pelas crianças, para as crianças deixarem os pais comerem lá numa boa, né? E aí, para não ter que fazer um playground, como fazer as crianças olharem para os peixes? Aí ele cortou uma chupeta no meio, colocou ração no bico da chupeta, amarrou a chupeta numa vara, numa linha e numa vara, e começou a dar, como se estivesse pescando, dar ração para as carpas na chupeta. Caraca. E isso virou uma atração, isso é uma maravilha de criatividade, sabe? Ele resolveu de uma forma extremamente simples um problema que trouxe mais gente para o restaurante dele, virou uma atração na cidade. Eu queria ver o peixe que chupava a chupeta. E fazer um playground é um troço caro, né? Os brinquedos são caros. Manter aqueles brinquedos, pintar periodicamente, dar manutenção é caro. E ele resolveu... Não pode trazer se uma criança machuca ali. Ainda tem isso. Então ele conseguiu resolver de maneira criativa isso. É engraçado, é muito engraçado. Um peixe chupando chupeta. Porque não é só as crianças que vão lá, os pais também querem ver. Pois é, os pais também vão ver. E virou uma atração na cidade de sucesso. Sabe? Então, assim, a gente tem um trabalho de fazer essa pesquisa para roteirizar o evento de uma maneira coerente. Não é o humor pelo humor, é o humor como uma ferramenta didática mesmo, em favor da entrega desse outro conhecimento que está ali, sabe? Para valorizar o debate, para melhorar a energia. Isso mexe muito com a impressão que as pessoas têm sobre o evento. E quando esse cara subiu no palco, como é que a plateia estava? Ele subiu com vontade de chorar, a plateia estava aplaudindo muito. Porque imagina só se fosse o contrário, ele sem esse setup, né, sem essa preparação, ele provavelmente ia ser um dia como qualquer outro, uma reunião chata como qualquer outra. Né? E isso, o que poderia acontecer era de ele subir no palco de uma maneira extremamente impessoal, né? E só começar a despejar logo no início do evento um monte de informação técnica, as pessoas já iam cair energia. E tem outra coisa, esse evento especificamente começou à tarde,
pós-almoço. Essas pessoas vieram de vários lugares do Brasil para São Paulo. Então, teve muita gente que acordou na madrugada, saiu de casa, pegou um avião, deixou as coisas no hotel, correndo, comeu e foi para lá. Então, pós-almoço, aquele banzo, sabe aquela... sabe aquela depressão pós-prato? Depressão pós-prato. Então, o pessoal tava lá já cansado. Então, se a gente levanta essa peteca, muda tudo, muda a concentração das pessoas, muda a capacidade de aprender mesmo, sabe? E aí tem outras coisas bem técnicas disso, assim, que é como funciona dentro do cérebro. Quando as pessoas riem, a gente libera endorfina, né, que é um hormônio do bem-estar, e aí você cansa menos, a circulação muda, aumenta a oxigenação do cérebro, e aí o riso atua, essa endorfina atua no sistema límbico do cérebro, que é o sistema de recompensa. E aí, para entender numa analogia mais simples, eu não sou neurologista, mas estudei um pouco sobre isso, até porque a gente está produzindo um documentário sobre isso, de como o humor ajuda nas experiências de aprendizado. E aí, quando o sistema límbico, esse setor de recompensa do cérebro, cada coisa que a gente registra, sentindo cheiro, vendo, pegando, ele dá um carimbo de bem-estar ou mal-estar. Então você consegue ter mais memória sobre aquelas coisas quando você está cheio de endorfina. O riso faz isso, você aprende melhor. Cara, isso é interessantíssimo, porque a gente está manipulando as emoções ali. Sim. Para tornar mais proveitoso o conteúdo que a gente está oferecendo. Isso acaba meio que sendo obrigação nossa, não é? Porque se a gente simplesmente chegar lá e passa o conteúdo, a gente está praticamente vomitando. É isso. Quer ver? Tem uma analogia bem simples assim. A gente aprende, quando criança, através do jogo, da brincadeira. Sim. A gente manda as crianças para a escola, eu tenho filho, né? E aí a gente fica naquela loucura de que está aprendendo. Todo mundo nasce com chip de fábrica aprendedor. E a gente faz isso brincando. É isso. O princípio do jogo. O jogo faz a gente aprender. Então, quando as pessoas entendem que estão num jogo, numa brincadeira, elas absorvem muita coisa. A gente volta pro que a gente é. Sabe? Que a gente é essencialmente. Isso faz muito sentido. O violão ali, o DJ tá me ensinando a tocar violão. E aí eu nunca tinha tocado violão, eu peguei, aí eu olhei ele tocando e cantando, nunca vou conseguir tocar e cantar ao mesmo tempo, isso daí é complicado. Mexer a mão e ainda cantar, não sei se eu vou conseguir. Aí eu comecei a treinar e ele me ensinando e aquilo ficou mais gostoso quando eu comecei a gamificar aquilo. Sim. Quando eu comecei a, agora eu consegui chegar até essa parte da música. Vou tocar mais uma vez pra chegar uma frase a mais. Aí conseguia, aquilo me dava uma sensação de... não sei como explicar, mas agora eu tô me superando, sabe? Uma sensação de superação. Prazer. É isso prazer. mesmo. A palavra é essa, prazer, tesão. Tesão nas coisas. A gente só aprende com tesão. E o humor leva esse tesão na hora da apresentação. Você é tesão puro, né? Pra todo mundo. Você é um modulador de energia, né? E o comediante, essencialmente, ele é um cara que ele é especialista em comunicação. Né? E a gente tem uma escola, principalmente quem faz stand-up, que é uma escola feita na prática de fazer show em bar, em restaurante. Então, a gente consegue fazer com que 40 mesas, 1h da manhã, de gente bêbada, preste atenção na gente. Entenda o começo, meio e fim de todas as histórias que a gente conta. Nós somos especialistas em comunicação. Detalhe, stand-up não é piadinha. Não, é um negócio extremamente complexo. Exatamente. Técnico. Porque uma piada que você fez lá no começo, você amarra ela no meio do stand-up e todo mundo entende e dá risada. Eu já vi muita gente começando a querer começar a fazer stand-up e tal, e dizendo, é só subir aí e fazer, mas roda um ciclo de teste da piada. Às vezes a gente acha que a piada funciona, a piada não funciona. Claro que
com o tempo, a gente vai entendendo melhor como as coisas funcionam e a gente começa a errar menos. Uhum. O tempo faz com que a gente tenha uma noção muito melhor, um feeling muito maior. Então, assim, tem piada que a gente fica na dúvida, e essa pode funcionar ou não, mas que a gente tem absoluta certeza, elas vão ser porrada, certo? E quando a gente faz o evento, a gente se resguarda nesse sentido de fazer essas piadas que tenham muito significado para aquelas pessoas, as piadas certeiras, as piadas que a gente sabe que a gente não vai errar, sabe? E como o humor é um troço de identificação, muito assim, eu só consigo rir daquilo que eu tenho um histórico, do que eu tenho uma memória sobre aquela imagem. Então, eu preciso, quando eu vou fazer um evento, estar dentro daquele universo, entrar de alguma maneira daquele universo. Eu não preciso ser especialista, por exemplo, fiz 3 coisas para banco, 3 eventos para esse banco especificamente, que eram dados extremamente técnicos, setor de recuperação de crédito, sabe? Eu precisei, para aquele momento, estudar quais eram os termos que eles falavam, aquelas siglas, qual era o significado de cada coisa. Claro que chega um momento que eu apago isso da minha memória. Isso fica na memória RAM, não fica na memória ROM. Né? Aquela que é usado para o evento e depois eu desprezo, que senão eu enlouqueço. E claro que tem muita coisa que a gente termina levando para a gente, né? Depois. Mas é muito importante essa personalização, essa piada que faça sentido para o repertório daquelas pessoas. Então eu preciso entrar nesse universo, né? Quando eu faço para banco, quando eu faço para supermercado, quando eu faço evento para o mercado agro, preciso falar na linguagem que as pessoas me entendam, né? Que é o que a gente falou, a comunicação. Assim, a gente estava falando antes de começar aqui a gravação, e gravação de podcast e de vídeo é sempre assim, né? A gente, obrigado, prazer, tudo bem, bom dia, mas a gente já falou antes, a gente já se apresentou antes. Então, me perdi. Você estava falando da modulação. Sim, eu estava falando da modulação do evento. Quando a gente faz para cada universo desse, preciso falar de uma maneira com que essas pessoas me entendam. Eu preciso entrar no universo dessas pessoas e isso precisa haver uma pesquisa, um trabalho que a gente faz de personalização mesmo para cada evento. Isso é uma das coisas mais sensacionais que eu acho do palestrante, do MC, do humorista, que não é simplesmente você chegar lá e falar sua palestra. Você precisa falar sua palestra na linguagem daquelas pessoas. Claro. E o MC, ele não dá uma palestra de 1h30. Ele faz um evento de um dia inteiro. De um dia inteiro. E isso faz muita diferença para o resultado do evento. Muito. Porque muitos eventos, quando pensam em MC, pensam nesse cara que vai simplesmente chamar e tirar alguém que tem a voz do Jornal Nacional, né? Boa noite, boa tarde e tal. E vai chamar as pessoas, mas ninguém mais tem saco para isso. Essa é a verdade. As pessoas não estão para isso. E se a gente for avaliar, ninguém nunca gostou disso. Ninguém nunca gostou. É chato, é igual colação de grau. Eu dormi na minha colação de grau. Porque eu estava muito cansado, estava com a cabeça querendo fazer outras coisas. E iam subir não sei quantas pessoas no palco para falar coisas chatas, sabe? E eu só queria comemorar que eu tinha me formado, sabe? Ou então eu queria aprender, no caso do evento, eu quero entender bem o que é que esse cara está falando que vai me ajudar a vender mais do ano que vem. Então, qual é o resultado? Qual é a função desse MC que só tira gente e põe gente no palco? Como é que ele pode contribuir para o resultado do evento como um todo, sabe? Às vezes acaba sendo só um rostinho bonito lá em cima que chama e... O rostinho bonito, ele ajuda também em algumas situações. Empolga. Geralmente tem muitas empresas que contratam atores da Globo, sim, a gente passa gente por isso famosa aqui, o pessoal e tal. que a gente apresentador de programa, Pois é. ator. Pois é, e isso ajuda na empolgação. Tá. Mas assim, ajuda num primeiro impacto. Claro que tem muita gente que faz isso muito bem, sabe? Que consegue, uma Fernanda Lima da vida. Mas é um artista, ela faz mais ou menos a mesma coisa que eu faço, né? Traz
traz uma energia diferente pro evento e tal, põe energia lá. Mas assim, o impacto de trazer um ator desse é um impacto imediato, né? De, pô, que bom, e um carinho, né, com as pessoas, olha, quem eu trouxe para você e tal, e isso é importante também, mas nem sempre, dependendo de quem for, porque isso não pode ser, não é qualquer pessoa que vai fazer isso bem, não é só porque tá na TV, só porque é um youtuber conhecido que vai fazer isso bem, tem outros atributos aí, tem gente que consegue fazer isso muito bem, como eu falei, o Taviano Costa faz isso muito bem, a Fernanda Lima faz isso muito bem, tal, tem uma galera que consegue fazer, mas eu acho que um cuidado que vale a pena também, mas eu acho que precisa olhar para esses outros elementos da condução do evento que são importantes, né? Tá. Me diz uma coisa, humorista, assim, eu já ouvi de alguns clientes nossos de levar um humorista para fazer stand-up no evento, se não vai avacalhar o evento. Tá. E agora a gente leva para um grau maior, porque é o humorista fazendo MC... Conduzindo o evento. Exatamente. É o dono do evento, né? E sabe, sabe qual que eu vejo que eu acho que é o grande problema? Eu vejo que as pessoas que vêm procurar a gente fazer cotação de palestrantes, etc., são pessoas que não têm a decisão final. E às vezes essas pessoas têm até receio de levar um humorista para cumprir essa função para o diretor, que é quem bate o martelo. Sim. Com esse medo, fala um pouco como que funciona, como que você derruba essa crença de que o humorista vai avacalhar o evento num stand-up ou como MC? A gente tem um histórico de uso de humor no evento que foi moda, quando teve um boom do stand-up na segunda metade dos anos 2000 para cá e tal. Todo evento tinha que ter um show de stand-up, todo evento tinha que ter. Só que isso foi feito de uma maneira desorganizada, sabe? E com um foco que não era muito claro. Por quê? O que é que fazia? O evento todo é chato e chegava e o pessoal dizia, não, o evento tem muita informação, a gente precisa descontrair depois dessas informações chatas. Primeiro que as pessoas estão assumindo que o evento é chato. De que é ruim de aprender. Quando a gente diz que é chato, é ruim de aprender. O celular fica mais interessante do que o palco, né? E aí, quando chega no final disso, dessa tortura que é passar pelo evento, vem a hora que tem um jantar, onde as pessoas vão poder tomar um vinho, tomar uma cerveja, trocar uma ideia e tal, né? Debater, inclusive, mais amistosamente sobre as coisas que aconteceram no palco e tudo mais. E aí, chega nessa hora, entra um comediante de stand-up. Num ambiente que agora estava descontraído. E aí vem o cara e diz assim, não, pare a sua conversa, pare sua bebida, pare sua comida, e muitas vezes é assim, não serve comida enquanto não tiver o show. Tá todo mundo morrendo de fome. Você já entra odiado. Não, você já tá puto com o cara. Puto da vida com aquele cara lá. E aí o cara entra para fazer o show. E muitas vezes não tinha o briefing certo, não era feito para aquela plateia, porque o show que eu faço no bar, sei lá, no Comedians, que eu faço no Clube do Minhoca, não é o trabalho que eu tenho que fazer para uma empresa, que eu tenho que olhar que aquele público é outro público. Às vezes tem outra idade, às vezes o público tem uma proporção de homem e mulher que é diferente, muda o tipo de piada e tudo mais. Diferença, linguagem. Tudo isso, muda tudo, porque, como eu falei antes, o humor é algo que precisa de referência, então ele é modulado para cada plateia. Não é? Se eu for fazer um show de humor num asilo de idosos, eu preciso usar uma linguagem. Se eu for fazer para gente de 25 anos, é outra linguagem. Porque o jeito de se comunicar é diferente, né? E isso muitas vezes não foi respeitado. Então, o mau uso do humor, sabe? Então, eu acho que não funciona nesse lugar. Não funciona. Pode até funcionar. Se for montado uma estrutura e colocado de uma maneira muito pontual naquilo, pode funcionar. Mas, no geral, o que a gente precisa focar é por que meu evento está chato? É isso que a gente precisa pensar. Por que meu evento está pesado? Gente, eu estou trabalhando. A gente não precisa estar sofrendo para estar trabalhando. Não é para ser assim. Se está acontecendo assim, tem uma coisa errada, né? Que a gente passa muito tempo fazendo os trabalhos,
A gente passa muito tempo com as pessoas do nosso trabalho. A gente passa a maior parte do dia no mais trabalho. do que com os nossos filhos, com a nossa família, né? E eu acho que a gente tem que ter vida de índio. Essa eu nunca ouvi. Sabe o que é vida de índio? Vida de índio é a vida inteligente. E eu acho que até com essas mudanças tecnológicas a gente começa a encaminhar para voltar para isso. Para essa vida, esse entendimento mais primitivo de que a gente não vive definitivamente para trabalhar. Não vivemos. A gente vive para ter prazer, para contemplar as coisas, para, sabe? E parece um papo hippie, mas não é não. Mas assim, não faz sentido a gente passar tanto tempo sofrendo numa locomoção, sofrendo, estando junto com pessoas que a gente não está afim de estar e passando mais tanto tempo voltando para casa, para chegar em casa ter 2 horas de prazer com nossos filhos, com a nossa família, comer e dormir, às vezes dar uma transada e dormir, às vezes, né? Às vezes dar uma transada e dormir. Então assim, o que a gente precisa entender é que como é que o índio faz? Ele acorda de manhã logo cedo, resolve as coisas que ele tem que resolver, né? Ou sai para caçar, e isso tudo é na diversão, pô. Isso tudo é um trabalho massa, sabe? E caçar e pescar, fazer as coisas é pesado? É pesado. Sim. Ninguém disse que não era pesado, mas tem um prazer naquilo ali. E depois ele fica o dia de boa, contando história, dançando, olhando para os bichos passando e tal. E aí, porque ele não tem essa noção de louca, de que a gente precisa juntar um monte de coisa e tal. As empresas estão passando por isso, todas as empresas. As pessoas, que é o que estão chamando de propósito. Sim. Se conectar com as coisas que você gosta, com as coisas que você sabe fazer, sabe? Não virar médico porque sua mãe disse, ou virar veterinário porque sua mãe disse. Não, se faz sentido para você que você gosta de animal, beleza, vá lá. Se você gosta de mexer e costurar as feridas, vá lá, de boa. Se você não gosta, vá fazer outra coisa. E vá ser bom nessa outra coisa. E é isso. Então, por que eu não estou pensando, eu que estou organizando o evento, eu não estou pensando assim, pô, como é que essas pessoas... Primeiro, quais são as pessoas que eu quero, né? Bem do RH lá atrás, na contratação. São as pessoas, se essas pessoas estão alinhadas comigo ou não. Sim, tudo começa aí. Tudo começa aí, né? Estão alinhadas comigo ou não. E aí, além de estarem alinhadas comigo, como eu vou fazer com que essas pessoas estejam bem aqui? Estejam bem. E isso dá mais dinheiro para as empresas. Isso dá mais dinheiro para quem é contratado, porque ele começa a valer mais. Ele produz melhor, ele vale mais, né? E aí, quando a gente faz um evento, se a gente não tem essa cabeça de que a gente precisa fazer as coisas no prazer, não importa se que vai ter um peso, sempre vai ter um peso, sempre vai ter um desgaste, mas não precisa ser um sacrifício. E um evento todo como sacrifício, as empresas gastam milhões nos eventos. Quando o evento é grande, gastam muita grana. Sim. Passagem de 2.000 pessoas para um resort. Estádio. Em lugares muito grandes, né? Resorts. Tal. É muito caro isso. Mas do que adianta fazer isso tudo, colocar o cara lá, colocar lá, sei lá, leva para a Costa do Sauípe, que tem comida à vontade, né? Você come até morrer. Mas na hora do trabalho, isso ser um negócio ruim, não vale a pena, pô. Não vale a pena para ninguém. Não vale a pena para o funcionário, não vale a pena para a empresa, porque a empresa perde muito com isso. E a empresa perde porque a empresa fica tentando explicar coisas que as pessoas simplesmente não vão absorver, porque elas estão putas da vida por estarem ali. E elas só sentem prazer quando vão comer loucamente, se jogar na piscina, ou então descer até o chão quando tem a festa no final do evento. Isso me faz pensar numa coisa. Você acha que existe muito corporativismo na hora de roteirizar um evento? Porque realmente a pessoa fica feliz esperando o dia inteiro pela hora de pular na piscina, pela hora de comer, que é a hora que ela conversa, ela bebe. Mas na hora do evento a gente só quer saber de colocar ali os números, essa é a meta que precisa atingir, colocar esse palestrante aqui para falar sobre alguma coisa que faz sentido com esses números
mas a gente não pensa nessa modulação da energia que o MC traz, o MC capacitado traz, né? Tá. Qual é a grande pegada de quase todos os eventos que estão acontecendo no mundo, não é só aqui? Inovação e criatividade. Verdade. Inovação e criatividade. As pessoas precisam se abrir para fazer coisas diferentes porque o mundo mudou. Tá. E o mundo está mudando cada vez mais e está mudando cada vez mais rápido. E assim, não basta só mudar uma vez. A gente tem que mudar todo dia. E a gente vai ter que fazer mudanças profundas em tempos cada vez mais curtos. O que acontece é que as pessoas que estão fazendo o evento estão apenas repetindo padrões. E isso acontece em todos os setores. Acontece em quem está fazendo o evento, mas acontece no marketing, acontece no setor de tecnologia, por incrível que pareça. Acontece no setor de tecnologia. Eu vendo palestra do Murilo Gun, né? Que além disso tudo eu sou produtor, né? E aí eu vendo a palestra do Murilo Gun e eu vejo empresas de tecnologia contratando gente para dar palestra, Murilo, para dar palestra sobre criatividade, porque as pessoas estão aprisionadas nos padrões tecnológicos que mudam o tempo inteiro e muito rápido. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, mais porque tem um lance ferramental nas mudanças, assim, do que a gente precisa entender como é que funcionam os aplicativos, os programas, as tecnologias e tal, mas mais importante do que isso é a gente estar aberto a aprender coisas novas. Porque aí, tudo que chegar pra gente é interessante, tudo que chegar de novo no mercado vai fazer parte do nosso trabalho naturalmente. Então, eu acho que essa condução do evento dessa forma, ao meu ver, muito mais humana, enxergando muito mais quem está na plateia, e a empresa investe uma grana imensa na qualificação dessas pessoas, contratando um palestrante que vai trazer um conteúdo, e esse conteúdo é para a evolução das pessoas, pessoalmente, enquanto equipe, para que eles cheguem nos resultados que a empresa precisa. A empresa dá esse suporte, né? Mas às vezes a empresa dá esse suporte de uma maneira inadequada, sabe? Porque não prepara bem esse terreno para que esse conteúdo aconteça. Então, assim, é uma mudança que está acontecendo na educação da maneira geral. O evento é uma atividade pedagógica. E eu acho que as empresas precisam encarar os eventos como tal. As empresas produzem o evento e contratam palestrantes para o desenvolvimento das pessoas que estão assistindo. E eu não acredito que é mal intencionada essa questão de não deixar aquilo não transformar o evento em um momento mais pedagógico, um momento em que eu preparo as pessoas para absorverem melhor o conteúdo, com humor, por exemplo. Eu acredito que isso não é mal intencionado. Qual será o grande vilão disso daí? Por que as pessoas não fazem dessa forma, então? Mas é o que o mundo inteiro está passando, assim. A gente tem uma resistência a mudanças. Né? O cérebro da gente nos engana o tempo inteiro para que a gente ache um padrão de conforto para não mudar. Sim. Para a gente ficar economia de energia no mesmo lugar, para ele economizar energia. É só isso, assim. Quando você descobre, né, isso tem um véu aí. Tá, né? Quando tira esse véu, que você tem clareza, tudo é questão de clareza, de conhecimento. De repente, alguém que está ouvindo agora a gente conversar vai dizer: puta que pariu, eu não tinha pensado nisso. Sabe? Não tinha pensado. Vai chacoalhar o tic-tac. Vai sair na rua para comprar um tic-tac agora. Só para chacoalhar. Sabe? É isso, assim. Às vezes a ficha não cai porque o conhecimento não chegou às pessoas. Então, e a gente tem esse trabalho de divulgar, né? De fazer com que as pessoas encarem isso como uma possibilidade, né? Isso que a gente faz é uma das possibilidades. Sim. Só que ela é feita de uma maneira tão personalizada que parece que cada trabalho é um trabalho único, né? Mas é o mesmo entendimento, o mesmo pensamento guiado para fazer com que as pessoas aprendam melhor. É isso. A gente traz mais conforto. Cansa menos as pernas. Também.
conduzir para a vida de índio, né? É. Alisson, falar nisso, você vive uma vida de índio? Eu vivo quase, assim. Eu tenho trabalhado em casa, apesar de que agora eu vou pro escritório. Mas eu trabalho em casa, produzo, vendo palestra, faço negociações em casa de samba canção, mexendo no meu feijão, fazendo minhas coisas, ouvindo música e tal, e entendendo, ouvindo as pessoas, me conectando com pessoas. Quando eu estou fazendo a parte comercial dos contratos, é basicamente conversar com as pessoas para entender qual é a necessidade dela naqueles eventos. E muitas vezes as pessoas nem têm clareza do que elas precisam, né? Do que é a necessidade. Você deve receber muito aqui a solicitação assim, palestra motivacional, né? Que não diz absolutamente nada. Motivacional é uma palavra é tão aberta que termina sendo vazia, né? Porque não cura nada, dizer assim. E principalmente porque a falta de motivação é um sintoma, não é uma causa. Fala mais sobre isso. Vou falar. É o seguinte, minha equipe está desmotivada, eu preciso motivar. Tá, mas por que eles estão desmotivados? Ah, não, porque eles não estão obedecendo aqui, não querem usar o aplicativo que a gente trouxe. Muitas vezes, o que é que acontece? O cara tem uma equipe, todo mundo preenche as coisas no papel e agora muda e vai usar uma tecnologia que é para ajudá-los. Mas isso foi feito de uma maneira que não ouviu os vendedores para saber quais eram as reais necessidades. Tá. A porra do aplicativo não serve. E aí começa a atrapalhar a vida das pessoas. As pessoas começam a não produzir por conta disso, porque foi uma decisão extremamente verticalizada sem usar as pessoas que estão na ponta usando, e essas pessoas estão desmotivadas. Então qual é o motivo? Tem que dar palestra para essas pessoas? Não, tem que dar uma palestra para a gestão. Sabe? Assim, quando tem uma equipe desmotivada, tem a ver com desde a parte da captação dessas pessoas no mercado, RH, contratação, passando por todos os processos da empresa. Então, dizer, motivacional é um sintoma, não é uma causa. Então, a gente ouve muito as pessoas. Então, nesse sentido, eu estou vivendo a vida de índio, que foi a pergunta que você fez, porque eu estou conversando com as pessoas, entendendo quais são os problemas, sabe? Gerando soluções, buscando as soluções, conversando com os palestrantes para ver o que é que faz sentido para aquilo, né? E quando eu coloco essas pessoas para conversar, ou quando eu estou diretamente fazendo o mestre de cerimônias do evento, ou roteirizando os eventos, que é uma parada também que eu faço, criando essa sequência lógica de acontecimentos e de conteúdos para que as pessoas aprendam melhor, porque às vezes um conteúdo precisa chegar antes do outro. Eu tô vivendo uma vida de índio. Isso para mim é de extremo prazer, conversar com gente, pegar nas pessoas, olhar as pessoas, sabe? Como você define, se eu faço a pergunta, o que te preenche, como é que você definiria isso? O que me preenche, cara, eu acho que eu continuo sendo artista só, sabe? Parece uma coisa louca, assim, porque eu hoje trabalho muito para evento corporativo, faço outras coisas que são só artísticas, assim, que não tem nenhuma função empresa envolvida nem nada, mas para mim é a mesma coisa, sou eu tentando dar uma impressão do mundo, sabe? Não no sentido só de gerar soluções, mas no sentido de fazer com que as pessoas debatam sobre isso e elas buscam soluções, sabe? Que fazem sentido, inclusive porque não existe só uma solução para cada coisa. Sim. Existem várias, né? E às vezes a que faz mais sentido não é a que eu estou dando, né? É a que outras pessoas vão dar, e principalmente as pessoas que estão lá no dia a dia, mas de alguma maneira ajudar as pessoas a falar sobre isso, a debater sobre essas questões. As pessoas, provocar, né? cutucar. E como é que você descobriu isso? Eu quero agora pegar a máquina do tempo, voltar lá na sua infância, na sua juventude. Você sempre percebeu isso e se jogou pra isso ou não? Cara, foi assim, eu comecei a fazer teatro na escola com 10 anos de idade. Tá. E eu me apaixonei por isso loucamente. Continuei fazendo e tal, Mas o que te fez se apaixonar por isso? Fazendo. Tendo tipo, contato. Um dia você olhou e falou assim... Não, eu tive uma professora de português maravilhosa, que é minha amiga até hoje, Nilda. E ela tinha feito teatro e dava aula de português e inglês na escola. Chegou na escola e disse assim, quem quer aqui fazer teatro?
Eu disse, eu quero. Eu tinha uma noção mais ou menos do que era, mas assim, eu nunca tinha ido pro teatro na minha vida. Com 10 anos, porque eu era uma criança pobre, eu não tinha acesso a isso. Sim. E aí, o que eu tinha acesso era vendo o casamento de quadrilha, vendo as encenações das manifestações artísticas de Recife, né? Dos Alto de Natal, peça da igreja, tal. Era esse o contato que eu tinha com o teatro antes disso. E aí, quando eu comecei a fazer, eu enlouqueci. E comecei a fazer cada vez mais. Peguei gosto de fazendo. Por uma provocação, então. Por uma provocação, né? Assim, tirou o véu. Tirou o véu, me mostrou. E aí eu comecei a fui fazendo, depois saí da escola e fui fazer num grupo de teatro dos Correios, meu pai era carteiro, e aí tinha um grupo de teatro lá que era semi-profissional, misturava gente do mercado, atores de verdade, com funcionários, filhos de funcionários, tal, mulheres de funcionários. E aí a gente tinha esse grupo, lá eu comecei a me profissionalizar, isso eu tinha uns 13, 14 anos, 15 anos comecei a ganhar cachê. Já nessa época, o diretor da escola que eu estudava me chamou para montar um grupo de teatro lá na escola. Eu ia sair da escola, que era uma escola particular, meu pai não estava com condições de pagar. Eu ia ia para a escola pública, e aí eu fiz um acordo com ele. Eu disse, eu monto o grupo e você me dá a minha mensalidade da minha irmã. E aí ganhei uma bolsa. E eu concluí, fiz até o ensino médio. Que legal. Isso era no primeiro ano, 15 anos de idade eu tinha. E eu fiquei lá na escola com um grupo de teatro incrível, com os adolescentes incríveis. A gente fazia umas coisas muito loucas lá. Um movimento cultural de dança, de teatro. Esse era o Colégio Modelo do Recife, lá no Arruda, perto do estádio do Santa Cruz, que é meu time. Sim. E aí a gente fez um movimento cultural no final da década de 90, incrível, assim, incrível. A gente participava de festival de dança com o pessoal da dança, o pessoal do teatro participou de festival de teatro profissional, e eu dirigia e comecei a ganhar habilidades múltiplas no teatro, porque como a gente tinha que fazer tudo, aí eu desenvolvi para fazer cenografia, adereço, luz. Isso me ajuda muito hoje, porque como depois eu virei diretor de teatro profissional, então quando eu vou fazer um evento como MC, eu domino todas as áreas que estão ali. Você é produtor. Eu sou um produtor também, né? Então, eu sempre produzi minhas coisas. Quando eu saí da escola, eu montei uma produtora para mim. E eu produzia minhas peças, fazia cenário, fazia luz, fazia tudo. Sim. E dirigia e atuava. E escrevia muitas vezes. Você cruzava e cabeceava. Fazia tudo. E isso me ajuda muito, eu juntando todas as habilidades. Né? Porque, por exemplo, eu chego no evento, fiz um evento agora recentemente que eu estava contando para vocês, que eu cheguei no evento, olhei assim, esse palco está muito na frente. Essa luz está errada. Essa filmagem está num ângulo muito de cima, porque esse palco está muito para frente. Então, vamos lá. O PPT não pode ser ligado assim. Essa luz tem que ficar nesse ângulo, sabe? Eu entendo, domino isso tudo e consigo dar soluções também para isso. Então, isso me ajuda muito hoje nesse trabalho de MC, de condução do evento como um todo, sabe? Porque eu minimizo muito problemas. Sim. E às vezes, nem sempre, quando a gente está fazendo um evento, a equipe técnica é bacana. Às vezes tudo é bom no palco, assim, o conteúdo é muito bom e tal, mas às vezes tecnicamente a galera que tá lá não é tão boa. Acontece. E pior que a gente só descobre isso no final. Só descobre na hora. Na hora. Quer dizer, se você tiver... Quando você tem um entendimento, você já minimiza tudo. Você entrega um checklist pro cara, isso aqui, e resolve, né? Eu, quando chego no evento, eu já passo tudo. Já passo lá no som, vejo como é que tá, vejo como é que tá, tudo, o posicionamento do cronômetro e tudo mais. Né? Me ajudou muito. Esse trabalho que eu faço agora com a minha empresa, né, que é a Soluções em Humor, é um trabalho onde eu junto todas as minhas habilidades, porque eu tive essa trajetória de teatro, né, grande, e fui professor de teatro, porque eu sou formado em artes cênicas, que é uma licenciatura. E eu vivi uns 10 anos com uma vida paralela entre a vida de artista e a vida de educador. E aí eu dava aula de teatro para criança, adolescente, adulto também, algumas aulas via projetos do Ministério da Cultura, Secretaria de Educação e tal. Fazia também
elaboração de projeto pedagógico, dava consultoria pedagógica para a Secretaria de Educação e tal. Então, eu junto todas as habilidades, assim. É o educador junto com o artista e o produtor que sempre fui, né? De ter que fazer minhas coisas, assim, por uma questão de ter que fazer a feira mesmo, comprar as comidas. Fala mais aí sobre as Soluções em Humor. Cara, o que é essa empresa? O que ela faz? A Soluções é uma empresa que eu criei faz uns 2 anos. Eu vim para São Paulo faz 4 anos, já com a ideia dessa empresa, mas eu era muito uma presa, trabalhando fazendo comercial do Murilo Gun e eventualmente de algumas outras pessoas. Mas a ideia minha já era parecida com o que eu faço agora, nas Soluções. A Soluções é uma empresa que trabalha com humor em várias frentes. Para evento corporativo também, mas para algumas outras soluções, como fazer roteiro para conteúdo, sabe? Para internet, para televisão, para essas coisas, né? E aí o que a gente faz é elaborar roteiros ou dar consultorias de roteiros. No caso dos eventos corporativos, o que a gente faz é desde a parte da elaboração até a entrega de palestrantes, mestres de cerimônias e algumas outras soluções loucas, de tudo envolvendo humor, o humor como uma ferramenta didática. E aí o que a gente faz é, digamos que tem alguma informação no evento que não pode se perder de jeito nenhum. Alguma frase muito forte que precisa martelar na cabeça das pessoas. Nós vamos compor uma música e no meio do evento, uma música com humor, e no meio do evento com um refrão chiclete, assim, refrão Carnaval da Bahia, e vai ficar na cabeça das pessoas. As pessoas vão ligar para o diretor, vão dizer: por que você botou aquela música lá? Porque não sai na minha cabeça. Eu estou dirigindo aqui no trânsito, a música vem na cabeça. Isso é uma das coisas que a gente faz. Agora, o que você fala sobre humor como ferramenta didática faz mais sentido ainda, porque o jingle serve para isso. É isso, é um jingle. A cabeça da pessoa. Mas aí tem outras soluções, tem mágica. Tem muita gente que chega aqui e fala assim: essa mensagem tem que estar grudada na cabeça deles quando acabar o evento. Essa é a mensagem principal do evento e acaba não ficando. Fala comigo. Então, cara, monta o jingle aí. Porque outra coisa que eu faço também é ser músico, né? Eu componho coisas, componho. E aí, que é também nessa trajetória de artista, mas eu acho que é tudo ator fazendo. E aí, com relação às Soluções também, as Soluções é um projeto de desenvolvimento de artistas. A gente faz melhorar roteiros de palestras, olhar para o roteiro, conversar com os agentes do mercado que tem a ver com aquele conteúdo e dizer: olha, quais são as maiores necessidades do mercado nesse momento, o que é que a gente precisa falar. E a gente prepara o roteiro desse jeito, mas como a gente é artista e a gente usa o humor como uma ferramenta didática e alguns outros elementos, como a gente dá um banho nisso para tornar essa experiência diferente de uma palestra comum. E aí entra a música, entra talvez uma cena, entra, sei lá, piada, sabe? Uma piada, tudo com o propósito de ser escada para o conteúdo. Sim. Isso tudo é escada para o conteúdo, assim, fazer com que a experiência seja transformadora. Isso é uma coisa que a gente faz. Outra coisa que a gente faz na empresa é ser uma agência de marketing e conteúdo, porque para vender esses produtos a gente produz conteúdo de valor para atrair cliente, para alimentar o mercado, sabe? Para mandar para as agências um conteúdo que facilite a venda, tá? De quem não conhece eventualmente aquele artista, ou que conhece aquele cara pela via da comédia, mas não o conhece necessariamente por essa via corporativa, por essas outras soluções, sabe? Tipo o Murilo Gun, que era o cara que antes era só comediante, que fazia pegadinha no SBT. Murilo hoje é um dos principais nomes de palestra do país. A palestra dele é uma palestra com um preço alto, que vale muito a pena, né? Porque ele consegue fazer de uma maneira extraordinária, mas quando a gente compara o preço, é muito alto. Ele hoje é um dos principais palestrantes do país. E esse cara, há pouco tempo atrás, era o cara da pegadinha, fazia pegadinha com véia no SBT. Ia pro salão de cabeleireiro e apresentava no Comedy Central, programa de stand-up no Comedy Central, mas ele tinha outros conteúdos para entregar. E ele soube muito bem fazer essa modulação, sabe? E entender que a gente é múltiplo. A gente não precisa ser só uma coisa, a gente pode ser duas coisas. E aí o que a minha empresa faz também é isso.
sabe? É trazer, dar luz, jogar luz sobre esses outros valores, que são esses valores agora que vão fazer mais diferença nos eventos, né? Para falar de marketing, como é o caso do Bruno Romano, para falar de propósito, como Paulinho Serra fala, que tem uma história maravilhosa de vida, e por aí vai, muita coisa, sabe? Show de bola. E É qual que é essa sua relação com o Murilo? Cara, Murilo é o seguinte, eu vim parar em São Paulo porque eu estava com uma peça em cartaz em Recife e até então minha vida era toda lá. Tá. E aí a Globo ficou sabendo, chamou a gente para fazer um teste para o Zorra Total, na época. E eu comecei a vir para São Paulo para entender melhor o humor nacional que estava acontecendo e para negociar com a Globo lá do Zorra Total. Isso 2013, 2014, coisa assim. E nesse meio tempo eu comecei a produzir a galera de stand-up lá do Recife. E eu já conhecia Murilo de vista, assim, a gente se conhecia tal no mercado, mas não éramos amigos. Quando eu tava nessa história com o Zorra Total, vai, não vai, não sei o quê, o Bruno Romano, que também é comediante, e tinha uma agência de marketing lá em Recife, veio fazer sociedade com o Murilo Gun aqui em São Paulo, montando a Keep Learning School. E Bruno produzia os comediantes de stand-up lá para os eventos corporativos, por modo de ter nota fiscal. Ele era o único que podia dar nota fiscal, então virou produtor da galera lá. Nessa época, Rodrigo Marques ainda estava lá, eu estava lá, estava todo mundo lá. E quando ele veio para cá, eu assumi a produtora lá, porque eu já produzia para teatro. Entendi. Só que eu sempre produzi teatro ativamente. Produzia peça para criança, ia porta a porta nas escolas, vender a minha peça. E eu disse, eu não vou ficar esperando passivamente que chegue cliente aqui. Vou entender. E eu comecei a entrar nesse meio corporativo e comecei a entender como é que funcionavam os eventos. E aí, quando eu resolvi trazer minha carreira para São Paulo, o Murilo estava sem produtor. E aí eu assumi a produção dele e fui entendendo cada vez mais, gerando mais soluções e tal, ao ponto de montar a minha própria produtora para poder tocar as coisas que eu achava. Primeiro levar para mais artistas isso e colocar em prática os meus planos de dominar o mundo. Pink serve. Mas foi a partir dessa entrada em São Paulo, produzindo com o Murilo, que você começou a entender o cenário corporativo? Que eu comecei a juntar esses pontos todos. Né? Eu comecei a estudar esse mercado lá em Recife ainda. Como é que funcionava, né? E aqui eu criei relacionamentos, como criei com você, né? Que a gente é amigo, e outras pessoas desse mercado, esses agentes do mercado, né? Então eu criei um corpo comercial potente, assim, de muitos relacionamentos com muitas agências, e isso e eu só tinha um produto que era Murilo. E eu, eventualmente, como MC. E há 2 anos atrás eu decidi voltar a ser artista, porque eu tive que ficar muito produtor quando eu cheguei em São Paulo, por motivos de fazer a feira, e fiquei muito produtor, porque eu não tinha tanto espaço como artista aqui. E aí eu 2 anos atrás voltei a ser artista e comecei a melhorar essa ideia que eu tinha, até chegar nisso que é hoje. E agora você viu uma necessidade também. E fiquei fazendo isso sozinho até pouco tempo atrás e contratei um monte de gente agora. E agora o negócio ficou doido e agora não dá mais pra ser em casa de samba canção. Não dá. E agora vai ter que ir pra uma sede. Mas dá pra ficar de chinelo. Mas eu fico de chinelo e bermuda. Tá bom, então. Perdeu sua vida de índio? Não. No escritório tem que ser de boa também. Eu vou ter cozinha no escritório. Aí, ó. Senão eu não faço. Legal. É isso aí. Porque eu gosto de cozinhar, né? Eu ia perguntar uma coisa. Inclusive tem o meu programa de culinária no Instagram. Qual é o nome? Fala aí. Que é um programa de culinária chamado Rodrigo Hilbert de Cu é Rola. É o meu programa de culinária, tem mais de 60 episódios, fica nos destaques lá do Instagram. Por que você colocou esse nome? Cara, porque eu adoro o Rodrigo Hilbert, antes de que você fale. Não entendi mais nada. Eu acho que, é porque o homem é uma figura muito frágil. E aí, quando aparece uma pessoa de boa, porque o cara é bonito e o cara
sabe fazer coisas. Eu sou muito parecido com ele, assim, não fisicamente. Não fisicamente. Das habilidades. Mas de habilidades, assim. Porque eu sou um cara que, como eu fazia cenografia, né? Cenografia, eu sou um cara que sei fazer uma cadeira, que sei soldar, cortar ferro. Tem um galpão atrás da casa da minha mãe de ferro que fui eu que construí. Sabe, eu sou meio Rodrigo Hilbert. E eu gosto de estar na cozinha, atividades manuais, exceto o boxe. E eu gosto de fazer essas coisas. E a galera fica, os homens, né, ficam com ciúme dele. E dizendo, não, que não sei o quê. Mas assim, o nome do programa é uma brincadeira de dizer assim, pô, não pode só ter uma pessoa assim no mundo, sabe? Dá pra todo mundo ser assim. Não todo mundo ser assim, porque cada um faz o que quer da vida, né? Mas assim, é porque a maioria dos homens estão bem ruins, né? Assim, também uns inúteis, né? Não sabe botar uma lâmpada, não sabe fazer uma comida, não sabe fazer a própria comida. O Rodrigo Hilbert ganha mais espaço ainda. Aí a culpa não é do Rodrigo Hilbert, coitado. Mas o nome do programa é brincadeira com isso. Esse nome ficou da hora, eu gostei. Eu já falei que ia me inscrever, mas eu me esqueço. Eu vou me inscrever nesse canal. E eu vou fazer uma participação lá também, hein? Vamos lá. Eu não sei o que eu vou fazer. Vai cozinhar ou vai comer? Comer vai pra é cozinhar. Legal, né? Que aí a gente entra nesse movimento Rodrigo Hilbert de Coelho e tamo junto. Bora lá. Ô, Alisson, você é um cara de teatro. Sim. Então eu imagino que você precisa sempre estar no flow, né? Sempre estar numa energia bem alta. Me fala aí, uma música que te coloca lá em cima. Cara, eu escuto muita coisa, eu sou uma pessoa muito ligada à música. Eu sou um cara que desde os 4 anos de idade que eu escuto música todos os dias. E todo tipo de música, mas eu escuto mais samba. Qual samba? Mas eu escuto muito. Eu sou top, vai. Escuto tudo. O primeiro disco de Djavan, que tem uns sambas esquisitos, eu adoro. Cara, você vai ter que falar o nome de uma música. Muito obrigado. Muito é obrigado, o nome da música. Quanto pedacinho aí? Ai, não sei. Dá pra fazer um corte e pegar no violão, será? Não, só, vamos fazer o seguinte, Olha pra câmera e mexe a boca que o DJ vai colocar depois a música lá. Vai parecer que você tá cantando ainda com a voz do Djavan, cara. Obrigado por tudo quando você me fez por nada Muito bom. Tem uma técnica de dublagem de Silvio Santos, que é assim, ele grava as músicas, mas ele não sabe as músicas dele. Sabia? Assim? Não, que ele vai cantar e ele fala... Já viu? E Disso, pra do vovô não sobe mais, ele não sabe, ele fica... Mas tem uma que eu aprendi com umas amigas travestis que faziam música na boate, faziam as dublagens antigas, que era Chiclete Pipoca. Chiclete Pipoca. Qualquer coisa que você vai dublar, isso é truque das antigas, das travestis de boate. Agora não, mas porque eu lembrei no meio do processo. Tá bom, então Chiclete Pipoca. Te dar mais uma chance. Bora lá. Agora. Obrigado por tudo quando você me fez por nada. Saiu ótimo, meu. Esse é o melhor cantor que eu já vi na vida. Vamos fazer o seguinte. Agora, um filme que te inspira. Um filme que me inspira. Você assiste esse filme e você pode ser 3 horas da manhã, você já fica com vontade de sair de casa pra fazer alguma coisa que aquele negócio te inspirou. Te deixou no flow. Que me deixou no flow. Cara, que pergunta difícil. Eu tenho uma relação com a arte muito contemplativa. Assim, eu vou buscando as informações de uma maneira que eu evito ter coisas preferidas. Eu gosto de ter... Porque eu posso gostar de muitas coisas. Por isso que eu faço tanta coisa junto. Sabe? Aí assim, cada filme que eu assisti me toca de uma maneira diferente, de algum jeito diferente, sabe? E isso tudo pra mim é valioso. Fica muito difícil pra mim elencar, se escolher uma coisa, porque eu acho uma traição com o outro aprendizado que eu tive. Isso faz sentido. Mas tá, então vamos fazer assim. O último filme que mexeu com você. O último filme que mexeu comigo, Bacurau. Bacurau. Que eu tinha acabado de assistir. Esse filme é o que eu falei pra você que eu quero assistir ainda. Você falou que vale muito a pena. Bacurau, vale muito a pena. Um filme de amigos meus. Eu tinha feito o filme, participado do filme, dos outros 2 filmes do diretor. Qual o nome dos outros 2?
O Som ao Redor e Aquários. Tá. Que dialogam com a vida urbana, sabe? Dessa nossa noção de ter as coisas, de conviver com as pessoas, da solidão das cidades, de como a gente se isola, de como a gente se relaciona com coisas, muitas vezes deixa de se relacionar com as pessoas. Acho muito interessante a abordagem do Kleber Mendonça nesses filmes com relação a essas coisas. E esse filme aí tem muito a ver com a nossa conversa de hoje sobre ser MC e entender ali qual que é a linguagem do público, porque no final das contas tudo se trata de pessoas e de a gente entender as pessoas. Entender de gente, falar com gente. Entender. Igual o pessoal a gente usa muito hoje marketing digital e tal. É comunicação de gente com gente. Uhum. Não importa se a ferramenta é um cartaz de papel ou se é um post no Facebook ou se é uma entrada de um vídeo no YouTube. Seja lá o que for, é gente transcrevendo uma ideia para uma outra pessoa. Eu acho que é isso, essencialmente. Então, eu acho que a grande coisa de tudo que a gente for fazer é a gente pensar que a gente está lidando com gente. Eu acho que isso é fundamental. Não adianta você entender o algoritmo do Facebook, mas entender... Não. Tudo tem a ver com gente. Não tem a ver com as coisas, tem a ver com pessoas. Sabe? E como essas pessoas estão no mundo. Eu acho isso muito bonito. Como a arte, ela não é sobre a pintura, é sobre como eu me sinto quando olho a pintura. Sim. Não é sobre a peça de teatro, é sobre a minha emoção ao fazer aquela peça e a minha emoção ao assistir aquela peça. É isso aí, o quanto você consegue se enxergar naquilo, sabe? E quando você... Porque muitas vezes a gente olha para uma peça, a gente diz, fulano faz igual. Não, é a gente, é a nossa impressão das coisas, sabe? Quando a gente olha para qualquer produto artístico. E se bobear é uma das... não sei, das únicas profissões que... não vai morrer. Além de não vai morrer, porque os robôs estão vindo para pegar profissões que são padronizadas, né? A arte e a criatividade é uma das únicas profissões que eu vejo que tem como objetivo a sensação, a pessoa lá, o cara vai se sentir quando ele assistir, ou como eu vou me sentir fazendo. Quando eu estou fazendo um carro, a minha ideia é fazer um carro que funcione. Sim. E não fazer um carro que talvez a pessoa vai se sentir feliz ou confortável. Não sei, mas eu vejo a arte mais como... Quando o cara desenha o carro, ele desenha para gerar sensações no outro. O carro, de certa maneira, é um veículo que está impregnado de informação, de sentimento. O desenho desse carro. Não é que você vai colocar sentimento naquilo ali, mas você olha para um carro, a gente tem uma sensação de beleza naquilo, né? Nas curvas que ele tem. E teve alguém que fez isso. Então são duas pessoas se comunicando do mesmo jeito, né? E aí é que tá. A gente olhar para essa linguagem e não olhar para o objeto em si, porque o objeto é um objeto, né? Não é a coisa. É a sensação que essa coisa traz porque está impregnado de uma alma de alguém. E no final das contas, o carro mais caro e o mais barato, a única diferença dos dois é que quem produziu aquele mais caro pensou mais na pessoa no final das contas, na ponta final lá. Pensou no conforto, na sensação, em ela se sentir bem quando olhar aquele carro e ver aquele design fenomenal, ou ter aquela marquinha lá que vai... colocar aquela pessoa em outro patamar. Se eu estou dirigindo uma Ferrari, já me olham diferente. Isso aí é que eu começo a achar esquisito, essas coisas, assim, do quanto as pessoas fazem para serem melhores, para estarem melhores, sabe? Para se colocar num patamar de superioridade, em outro lugar. Isso aí é a parte que eu acho que começa a ficar esquisito. Porque uma coisa é você olhar pelo prazer daquilo, sabe? O prazer de ter aquilo pelo uso que aquilo tem, sabe? Porque assim, eu gosto de correr, beleza. Faz sentido ter uma Ferrari porque correr. Eu gosto das curvas porque é bonita, porque é beleza. Mas eu não me sinto melhor porque tem uma máquina daquela, sabe? Porque é uma máquina. Aí não, sabe? Não pode lhe trazer valor espiritual. É uma coisa. O negócio está no valor espiritual. É pra isso sempre. E quando você está fazendo uma peça, você está gerando valor espiritual. Totalmente. Na verdade, a gente está se conectando espiritualmente com as outras pessoas, né?
Isso não é num sentido religioso, não. Tá? Isso é num sentido de que... Entusiasmo. É diferente de alma. Pois é. É bem isso. É de que a gente está tocando o outro com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. A gente está compartilhando a vida, ideias. É isso. Show de bola. Me falar uma coisa. Um livro, não preferido, que você não gosta de ter coisas preferidas, mas o último livro que te tocou também. Cara, o último livro que me tocou... Que me inspirou. Deixa eu pensar. Vou dizer. Que eu procurei bastante. É o Comunicação Não Violenta. Por quê? Porque eu acho que a gente muitas vezes, não se expressa tão bem nas coisas. E a gente precisa buscar esse lugar de comunicação onde as pessoas se sintam confiantes conosco. Eu acho que isso é fundamental, para que a gente tire as pessoas da defensiva, para que a gente se olhe melhor, para que a gente não olhe para as pessoas com arrogância, para que a gente não fale com as pessoas com arrogância, sabe? Para que a gente facilite a nossa vida de uma maneira geral. Isso faz com que a gente faça uma gestão melhor das pessoas que estão ao nosso redor, trabalhando conosco. Isso faz com que a gente entenda melhor. Na verdade, parece que a gente está falando melhor, mas na verdade a gente está ouvindo melhor, sabe? Entendi. Que a gente consegue mediar melhor a comunicação com as pessoas. E é o seguinte, gostei demais da nossa conversa. Acho que deu 1h e pouco Rendeu, de podcast. Rendeu Essa pra é uma caramba. minissérie. E não foi sobre trabalho, foi sobre espírito. Sobre a gente conversando, cozinhando uma coisa. Só faltou a comida aqui, cozinha. Ia cair bem. Conversa de cozinha. Ia cair bem. Alisson, pra quem quiser te encontrar na internet, como é que faz? O Alisson Castro em todas as redes sociais, ou então através lá da Soluções em Humor. Procurar lá Soluções em Humor, ou vai jogar no site da gente, ou vai jogar nas redes sociais das Soluções. É isso aí, obrigado pela nossa conversa, cara. Valeu, obrigadão, cara. Foda. E pessoal, é isso e é só o começo. Até o próximo podcast. Valeu!